A última função das operações básicas de uma lista encadeada é a função inserir. E quais são os argumentos que eu vou receber na função inserir? Primeiro, ela vai retornar um inteiro, 0 ou 1, 0 quando não conseguir e 1 quando conseguir. Vai receber uma lista por referência, vai receber uma posição onde ele vai inserir e vai receber um valor que vai ser inserido na lista. Ok? Só que, primeiro devemos prestar atenção que a função inserir tem 3 situações importantes. Eu vou ter 3 casos de inserir numa lista encadeada. Antes de mais nada, eu vou fazer as minhas verificações, né? Declarar minhas variáveis. Primeira coisa, validar a função. Se a posição informada for menor do que 1, de cara eu já posso retornar 0. Eu não posso inserir numa posição inválida. Depois eu já começo o quê? A declarar minhas variáveis. Eu crio um ponteiro novo, um ponteiro para o nó novo, que aí é o nó novo que eu vou estar inserindo aí. Vou criar uma lista auxiliar. E vou criar um inteiro contador. Vou precisar dessas 3 variáveis em situações diferentes. A primeira situação, quando a lista está vazia e o usuário tem que inserir a única posição válida nesse caso, quando a lista está vazia, é na primeira posição. Então, numa lista vazia, eu vou ter a seguinte situação. Primeiro eu tenho que verificar se a lista está vazia. A lista estando vazia, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se a posição que ele informou também está certa, né? Não é porque a lista está vazia que eu vou sempre inserir na primeira posição. Já se ele botou na posição 10, é uma operação inválida. Então eu verifico se a posição que ele passou foi realmente igual a 1. Porque se for diferente de 1, eu já retorno 0. Eu nem continuo a operação. Não sendo diferente de 1, então, sendo igual a 1, eu vou fazer a segunda etapa, que é criar um nó. No caso aqui, quando eu botei nó asterisco novo, eu criei apenas a variável. Eu tenho que alocar dinamicamente esse nó. Então, para isso, eu uso essa função aqui. Novo, que é a variável, vai receber um cast para o nó. Um cast para o nó. Da função o quê? malloc, que recebe o tamanho do nó, não sei, mas eu uso a função size of, passando um nó. Com isso aí eu vou ter o quê? A alocação dinâmica, malloc retorna um ponteiro para qualquer tipo de dado do tamanho de um nó, porém eu já fiz um cast aqui para que novo recebesse esse ponteiro, para não ter aí problemas de tipos de dados. E por último eu faço o quê? Verifico se isso tudinho aqui é igual a nulo. Se for igual a nulo, quer dizer que não foi possível alocar dinamicamente este nó. Não houve espaço na memória para isso. Então, eu retorno 0. Se ele não retornar 0, quer dizer que novo agora contém um nó. Então, eu já posso fazer o quê? Novo seta dado, recebe o valor que eu quero informar. Eu sei que o proxy, o nó, o proxy dele, quando é apenas um elemento aqui, o proxy dele vai ser nulo. E agora eu faço com que a lista aponte para esse nó. Então, eu simplesmente boto asterisco L, recebe novo. Com isso, eu terminei a primeira etapa. Return. Com isso, eu termino a primeira parte, primeiro tipo de inserção numa lista encadeada. O segundo tipo de inserção, de uma lista não vazia agora, porém o usuário quer colocar na primeira posição. Então, o tratamento é diferenciado. Se o usuário tentar... Deixa eu dar uma subidazinha aqui. Primeira situação foi a lista vazia. Segunda situação. Eu vou botar só... Não. Vazia. Primeira posição. Numa lista não vazia, na primeira posição. Então, não vazia eu já sei porque ela passou pela if de vazia. Então, ela não está vazia. Agora, eu tenho que verificar se é na primeira posição agora. Uma lista não vazia na primeira posição. Eu não preciso mais fazer nenhuma verificação. Então, simplesmente, eu vou fazer o mesmo processo de alocar o nó aqui. Vou até copiar
a mesma operação. Porque, para uma lista não vazia, na primeira posição, eu vou tentar criar um nó. Esse é o segundo caso. Cria-se um nó. Criando o nó, se ele não retornar zero, ou seja, se ele não conseguir criar o nó, retorna zero. Se não, quer dizer que ele conseguiu criar o nó. Então, novo agora contém o nó. Então, vou fazer o mesmo processo de novo seta dado, recebe valor. E agora? Ele está na primeira posição. Então, o novo tem que apontar para onde a lista aponta, porque a lista não aponta para o primeiro nó. O primeiro nó atual vai ser o segundo nó após a alteração. Então, o proxy de novo não vai ser o quê? O L, asterisco L, que é o endereço de quem ela aponta. Com isso, eu faço com que tanto o proxy novo quanto L apontem para o mesmo nó. Então, a última etapa é fazer o quê? Fazer com que a L deixe de apontar para o primeiro nó atual e passe a apontar para novo, que é o seu novo primeiro nó. Então, asterisco L recebe novo. Faço esse processo, posso retornar. Terminou a segunda etapa de inserir. A primeira era quando a lista estava vazia, eu fazia um procedimento. Na segunda processo, você pode ver que o procedimento para uma lista vazia é esse. O procedimento para uma lista não vazia na primeira posição é este daqui. Olha, você nota a diferença que um apontava primeiro aqui para nulo e esse daqui está apontando para lista. A terceira etapa. Uma lista não vazia e diferente da primeira posição. Então, se ela não está vazia, eu já sei porque já passou pelo if de vazia. Não é na primeira posição porque também já passou pelo if de primeira posição. Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro, eu tenho que percorrer a lista até a posição onde eu vou inserir. Então, eu faço o quê? Uso do meu auxiliar, recebendo asterisco L, entendeu? Fazendo com que ele esteja na mesma posição e coloco o contador igual a 1. E agora eu faço o processo de quê? Percorrer a lista. Naturalmente, eu utilizo um while, auxiliar. Enquanto auxiliar for diferente de nulo, e aí eu vou ter que fazer aquele mesmo teste que eu fiz no remover. E a posição, o contador, for menor, e nesse caso, uma posição antes, eu não posso chegar com o nó na posição mesmo que eu quero chegar, eu chego uma posição antes, vocês vão ver por quê. Então, é posição menos 1. Se isso daqui for verdadeiro, então eu faço o processo aí de percorrer a lista, que é o processo natural, que a gente já sabe. Auxiliar recebe o proxy de auxiliar e contador mais. Esse while tem duas condições de parada, ou o auxiliar igual a nulo, ou o contador chegando na posição antes da posição que eu quero inserir. Então, eu tenho que testar as duas situações. Deixa eu dar um enter de novo aqui, subir mais. Se auxiliar for igual a nulo, quer dizer que eu não posso inserir numa posição que o usuário informou. Então, retorne 0. Se não, então vamos lá. Não estando vazia, eu vou fazer aquele processo de criar um nó. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, crio o nó. Mesma etapa, mesmo código. E criado o nó com validade, então eu tenho novo agora contém o nó. Então eu já posso fazer o processo de quê? Primeiro, novo seta dado, recebe valor.